Eu descobri que transcendência não é fugir do mundo, é pagar as contas sem abandonar o nosso eixo interior. Essa reflexão, ela vem de um texto que eu escrevi, onde eu refletia sobre as minhas passagens pela Índia e sobre a espiritualidade romantizada que é propagada nas redes sociais. Bem, se você é novo por aqui, bem-vindo a Vinyasa Yoga com a Grace. Eu sou a Grace. Por aqui nós praticamos yoga dentro e fora do tapete, não só como prática de movimento corporal, mas também como instrumento de expansão da consciência. Bem, por onde eu começo? Eu estava refletindo sobre vivências que eu tive na Índia, onde eu observava os místicos indianos, os renunciantes, os chamados sadhus. Se você nunca ouviu a expressão, eles são renunciantes, monges que renunciam à vida material em busca de uma libertação espiritual, que muitas tradições ancestrais chamam de moksha. Então eles renunciam à casa, à estrutura familiar convencional, propriedades, para viver uma vida de práticas espirituais. E eu estava refletindo profundamente sobre isso, porque desde muito nova eu sempre senti uma curiosidade, como um chamado interior mesmo, por experiências de dissolução, de transcendência, de sentir expansão, algo maior do que eu. E a minha vida toda foi e continua sendo um limiar entre o visto e o não visto. Eu acho que isso engrandece muito a experiência da nossa vida, ter esse contato com algo maior dentro de nós. Mas como pessoa nascida no mundo ocidental, nós meio que somos contaminados por ideias de reconhecimento social, de reconhecimento material, da ideia do que é sucesso profissional. E embora a minha curiosidade por esse tipo de experiência de fronteira, de linear entre o visto e o não visto, eu sempre senti muita curiosidade por essas coisas, embora eu curiosidade por isso, por essa outra dimensão da vida, nós no Ocidente crescemos com uma outra âncora, a âncora da validação social, a âncora do sucesso profissional, a âncora de ser visto pelo que se tem, pelo sucesso externo que você alcança, mais do que o que nós somos no íntimo. E no caso, para esses místicos renunciantes indianos, a âncora, o eixo, é outro. É uma interiorização, uma fusão com o divino, através dessas práticas espirituais e essa vida de renúncias. E a reflexão que eu estava tendo ao escrever esse texto é que é algo inerente ao ser humano querer sentir expansão, algo maior do que si, essa dissolução, essa fusão com algo maior, com algo que seja divino. Eu acho que a gente já nasce com isso implantado na gente, só que aí, dependendo das experiências que você tem na sua vida, isso pode se destacar mais ou não. Pelo menos na minha experiência, isso sempre teve um destaque. E ao escrever eu lembrei de uma experiência muito bonita que eu tive, que tive outras vezes também, mas essa foi bem marcante. Num período que eu tive de vivência na Índia, eu estava vivendo numa cidade pequenininha ao pé do Himalaia chamada Rishikesh, e eu andava no fim da tarde na rua, estava um horizonte bonito, bem azul, um pôr do sol, e eu me emocionei, eu chorei de alegria. Era um sentimento de fusão, de expansão, de sentir conectado com algo maior. Era um choro de alegria. Naquele momento eu não sabia articular o porquê eu estava chorando, mas eu tive essa experiência outras vezes e é uma experiência muito bonita, uma experiência muito significativa, que ocupou um lugar muito especial para mim por muito tempo e continua ocupando,
mas eu acho que naquele período da minha vida que durou entre 2018 e 2023, eu usei aquilo como uma forma de escapar, como uma fuga, porque toda essa expansão, todo esse sentimento de devoção, toda essa espiritualidade vivida, não falada, vivida, porque, enfim, esses anos da minha vida eu vivi muito solitária, muito afastada. Do que eu interpretei, que me parece que a maioria das pessoas interpretam também, que viver o extraordinário é melhor, é mais bonito do que sustentar o ordinário, a vida cotidiana. Então eu descobri que a espiritualidade encarnada, assim como o yoga, né, muito se fala yoga, meditação, espiritualidade, pensar positivo. Pelo contrário, o yoga é sobre integração, o yoga é sobre sustentar a realidade como ela é, seja um momento alegre que você esteja vivendo, seja uma realidade dolorosa. Eu vejo que o yoga e a espiritualidade encarnada é sobre sustentar processos, sustentar dinâmicas muitas vezes que são desafiadoras e difíceis para nós. É sobre olhar para os nossos medos, as nossas sombras, os nossos complexos, recolher as nossas projeções psicológicas e olhar para si, a partir de si, a partir de dentro. Então, eu acho que eu fiz uma interpretação de fuga, quando na verdade eu estava negligenciando partes práticas da minha vida, como a minha vida material, por exemplo, a minha vida financeira. Eu já disse aqui em vídeos anteriores que eu demorei muito tempo, depois que eu fiz uma transição de carreira. Eu trabalhei na aviação internacional há 10 anos. Então eu tive um gap, eu tive um sabático, no qual eu vivi essas experiências que eu relato aqui. Então, eu acho que toda essa expansão, todo esse sentimento de fusão, que é muito bonito, é muito lindo, foi às custas de eu negligenciar a minha vida material. Então, anos de travessia e anos de vivência de yoga me ensinaram que a espiritualidade encarnada é uma jornada de sustentar processos, e às vezes os processos eles são dolorosos, eles são cansativos, eles nos deixam exaustos, mas essa é a realidade de todo dia. A gente sustenta a nossa conexão com o divino enquanto a gente paga as nossas contas. E refletindo de novo nos místicos, nos renunciantes, nos monges sadhus que eu observava lá na beira do Ganges, na Índia, eu percebo que eles são iniciados numa jornada de dentro para dentro. Nós, ocidentais, nós somos iniciados numa jornada de fora para dentro e de volta para o mundo. É uma jornada iniciática de integração, de sustentação, de trabalho interior intenso, enquanto nós tomamos conta da nossa vida prática e das nossas necessidades materiais. E eu acho que isso é pura espiritualidade, não romantizada, mas encarnada. Era sobre isso, muito obrigada por ouvir e até a próxima, tchau!